Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes aqui em Bogotá, Colômbia. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo em torno do programa divino correspondente a esse último dia, para o qual quero ler em Hebreus capítulo 12, versículos 18 ao 24, o que diz o apóstolo São Paulo a respeito dos primogênitos de Deus, diz: porque não vos aproximeis, não veis se aproximar do monte que podia se palpar, ou seja, Monte Sinai, e que ardia em fogo, a escuridão, as trevas e a tempestade, ao som da trombeta, e a voz que falava, a qual os que a ouviram rogaram que não lhes falasse mais, porque não podia suportar o que se ordenava. Se até um animal tocasse o monte, um boi seria apedrejado ou passada com dardo. E era tão terrível o que se via, que Moisés disse: estou espantado e trêmulo, mas tende chegado ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Que Deus abençoe nossas palavras em nossos corações e nos permita entendê-la. Podem tomar seus assentos, por gentileza. O nosso tema para essa ocasião é a congregação dos primogênitos inscritos nos céus. Estaremos vendo o mistério da congregação dos primogênitos escritos nos céus. A congregação dos primogênitos escritos no céu é a igreja do Senhor Jesus Cristo, formada dos crentes no nosso amado Senhor Jesus Cristo, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo, e por meio do Espírito Santo é que entramos a esse corpo místico de crentes, chamado na Bíblia a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É chamado também este corpo místico de crentes, composto pelos primogênitos, inscritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. É chamado também o templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. A congregação dos primogênitos, inscritos nos céus, como nós vimos, é a congregação dos escolhidos de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, os quais têm seus nomes escritos no céu, desde antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro. E Jesus Cristo é a cabeça deles.
Ele é o princípio da criação de Deus e Ele é o nosso irmão mais velho. E todos nós estávamos nele, assim como quando Melquisedeque apareceu a Abraão, e Abraão dizimou a Melquisedeque, e Melquisedeque deu pão e vinho a ele. A Escritura diz, São Paulo diz, que ali Levi estava dizimando a Melquisedeque. E agora, quando encontramos ao primogênito de Deus, que é o princípio da criação de Deus, Jesus Cristo, nele nós estávamos. E quando ele realizou a criação do universo completo, estávamos nele. Como Levi esteve em Abraão, quando Abraão ainda nem tinha filho por meio de Sara, ainda não tinha tido Isaac, e tampouco tinha tido a Ismael. Vejam, e Levi já está dizimando a Deus. Vejam como Levi já vinha ordenado por Deus, e isso é no povo dos servos. O povo, os servos, é tipo e figura do povo dos filhos e filhas de Deus. O povo hebreu é tipo e figura da congregação dos primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, no qual também tem muitos hebreus escritos. E agora vejam como desde antes da fundação do mundo, até desde antes de Deus ter o seu corpo teofânico, de Deus criar o seu corpo teofânico, Deus já tinha pensado em criar para si este corpo teofânico antes do tempo. Quando eu digo antes do tempo, ou seja, na eternidade, antes de começar o tempo, Deus já tinha pensado em criar para si um corpo teofânico, no qual Deus habitar e através do qual realizar toda a criação. Nesse corpo teofânico, Deus colocaria toda a criação, ou seja, que estava toda a criação divina concentrada nesse corpo teofânico. E vejam como a Escritura nos diz em São João, capítulo 1, versículo 1 em diante: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora vejam que o Verbo que estava com Deus e estava no princípio com Deus era Deus. Era Deus mesmo em seu corpo teofânico. Quando se fala do Verbo de Deus, está se falando do corpo teofânico de Deus, está se falando do Verbo, a palavra. E dizem, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
Eu li até em São João capítulo 1, versículo de 1 ao 4, e agora, versículo 9 ao 10, diz: aquela luz verdadeira que ilumina todo homem vinha a esse mundo. Agora vamos ver como vinha. Diz: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus, ou seja, o povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Não servos, senão filhos de Deus, os quais não são gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, senão de Deus. E isso por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo. E assim é como nascemos de Deus. E é assim como o nosso corpo teofânico nasce. Nosso corpo teofânico surge e obtemos um espírito teofânico, o corpo teofânico da sexta dimensão, assim como Deus criou para si mesmo um corpo teofânico da sexta dimensão e habitou neste corpo teofânico da sexta dimensão, que é um corpo igual ao nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E Deus, estando nesse corpo teofânico, criou todas as coisas. Por isso diz que por ele foram feitas, criadas todas as coisas. Diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, por meio da manifestação de Deus em seu corpo teofânico, foram criadas todas as coisas. Por meio desse corpo teofânico, Deus falou a existência toda a criação. E vejam, toda a criação foi realizada por um homem. Um homem de outra dimensão, da sexta dimensão, onde estava Deus, onde Deus estava morando em toda a sua plenitude. Esse homem da sexta dimensão é nada menos que o corpo teofânico de Deus, onde Deus estava morando em toda a sua plenitude, por isso estava com Deus e era Deus. Esse corpo estava com Deus e era Deus que estava dentro desse corpo. Portanto, onde quer que fosse, ali ia o verbo, a palavra. O verbo, ou seja, o corpo teofânico de Deus, e ali ia Deus dentro do seu corpo teofânico. E desde esse corpo teofânico, Deus falou a existência, toda a criação. Continua nos dizendo São João, e aquele verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando se fez carne nessa dimensão, Deus já tinha pensado nisso antes da criação, antes de começar o tempo. Ou seja, que era um pensamento eterno de Deus. O Deus se fazer carne também. Deus ter um corpo de carne e viver aqui na terra, no meio do povo hebreu, uma temporada em um corpo de carne para realizar um programa de redenção. E quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, entre os seres humanos habitou no meio do povo hebreu, e o seu nome foi Jesus. Vejam quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o verbo encarnado. É o Deus Todo-Poderoso com seu corpo teofânico vivendo dentro de um corpo de carne. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, nos diz São Paulo em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E São João testifica que o verbo encarnado é nada menos
que Deus conosco, que está profetizado em Isaías capítulo 7, versículo 14, onde diz: eis que o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Foi Deus conosco, habitando naquele véu de carne chamado Jesus. E assim, como no corpo teofânico de Jesus, estávamos nós, e estavam nossos corpos teofânicos, e daí vem nossos corpos teofânicos, no corpo físico de Jesus, vejam, estavam nossos corpos físicos também. Nosso corpo eterno, vejam, vem de Cristo. E agora, vejam aqui São Paulo, nos diz em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 ao 3, diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e por quem a si mesmo fez o universo. Por meio de quem fez o universo? Por meio do Filho. Por meio deste corpo teofânico da sexta dimensão, Deus criou todo o universo e depois, no meio do povo hebreu, criou-se um corpo de carne e Deus estando com seu corpo teofânico dentro deste corpo de carne, Deus falou por meio do seu corpo teofânico através do corpo de carne. Vamos ver se entendemos. Deus falou por meio do seu corpo teofânico através do seu corpo de carne. Tem pessoas que dizem: é que eu falei sem pensar. Você falou sem passar pelo Espírito o que foi falado. Mas isso não está certo. E quando Deus fala desde a sétima dimensão, passa pela sexta dimensão, pelo seu corpo teofânico, e depois passa a essa dimensão. E para fazer contato com Deus na sexta dimensão, Deus sempre tem um espírito teofânico de profeta, porque Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. E Ele sempre enviou um espírito de profeta, de era em era, de dispensação em dispensação, da sexta dimensão. E enviou manifestado em carne humana, e por meio desse profeta, podemos ver que Deus sempre tem estado manifestado na terra por meio de um profeta aqui na terra, porque a palavra vem aos profetas, ou seja, a palavra, o verbo, vem aos profetas. O anjo do pacto vem aos seus profetas e põe na boca dos seus profetas a sua palavra. E eles falam esta palavra divina. Pois esse espírito dos profetas são parte e procedem bem, vêm do Espírito de Deus, ou seja, deste corpo teofânico, porque o corpo teofânico de Deus é chamado o anjo do Senhor ou Espírito Santo. Lembrem que o varão vestido de linho, no livro de Ezequiel capítulo 9, é o Espírito Santo e é um varão. É assim que podemos ver que quando falamos do Espírito Santo, estamos falando do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifestado em seu corpo teofânico. Esse é o Espírito Santo. É por isso que, vejam, a Escritura nos diz que Deus falou aos pais por meio dos profetas,
E diz, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem a si mesmo fez o universo. Vamos ver algo aqui em Zacarias, o qual nos fala disso mesmo, e daí certamente São Paulo leu. Com certeza São Paulo leu essa passagem, trouxe mais luz a respeito disso. Diz, capítulo 7, versículo 11 ao 12 de Zacarias, capítulo 7, versículo 11 ao 12 diz, falando do povo hebreu, disse, mas não quiseram ouvir, antes viraram as costas e taparam seus ouvidos para não ouvir, e puseram seu coração duro como diamante para não ouvir a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito por meio dos primeiros profetas. Veio, portanto, grande ira da parte do Senhor dos Exércitos. Agora vejam, como Deus falava ao povo hebreu por meio dos profetas, enviando o quê? Disse, puseram seu coração duro como diamante para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava por seu Espírito. Vejam que Deus, desde a sétima dimensão, envia a sua palavra pelo seu Espírito, pelo seu corpo teofânico, e a passa aos seus profetas, e dos seus profetas vem ao povo de Deus. Porque Deus é o Deus dos Espíritos dos profetas. E vejam, capítulo 20, versículo 27 de Provérbios, vejam o que nos diz. Nos diz algo muito importante que não temos que passar despercebido. Diz, lâmpada do Senhor, de Jeová, é o espírito do homem, a qual esquadrinha o mais profundo do coração. Agora veja, lâmpada de Jeová é o quê? O espírito do homem. E os espíritos dos profetas são lâmpada de Jeová, lâmpada do Senhor. Os 7 mensageiros são, vejam, com as 7 eras são as 7 lâmpadas do candelabro ou candeeiro. As 7 lâmpadas acesas são os 7 anjos mensageiros com as 7 eras. E vejam como as diferentes etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Houve uma era, uma lâmpada acesa, ou seja, uma lâmpada com azeite, uma lâmpada com azeite do Espírito Santo nela, e com o pavio submerso ali, e esse pavio é o anjo mensageiro do Senhor em cada era. E vejam como o Espírito Santo estava em cada era. Representado o Espírito Santo ali no azeite, o qual, vejam, iluminava, ao estar acesa esta lâmpada, e iluminava em cada era, ali no lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo. E agora, temos visto que é lâmpada do Senhor, a lâmpada de Jeová, o espírito do homem. É lâmpada, é um candeeiro, uma lâmpada. E o candelabro, o candeeiro, tem 7 lâmpadas ali no lugar santo. Mas agora vejamos aqui, Apocalipse capítulo 11, versículo 13 em diante diz: E darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidos de cilício. Essas testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão de pé diante do Deus da terra. Os 2 candeeiros. Aí nós temos os 2 candeeiros, essas 2 lâmpadas, que são
os ministérios de Moisés e Elias. O espírito ministerial de Moisés e Elias, vejam como estarão, como duas lâmpadas acesas, no último dia iluminando a todos os eleitos de Deus, a congregação dos primogênitos de Deus, inscritos nos céus. Iluminarão essas duas lâmpadas aos escolhidos dentre os gentios, no lugar santíssimo, e iluminarão também aos escolhidos do povo hebreu, que são 144.000 que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Agora vejam que esses ministérios de Moisés e de Elias são as duas oliveiras que estão ali no lugar santíssimo, que o rei Salomão colocou, os dois querubins de oliveira, de madeira de oliveira, e são também os dois querubins de ouro que estão sobre o propiciatório e que são feitos de uma mesma peça de ouro. E no céu, esses querubins no céu representam a Gabriel e Miguel. Agora vejam como toda a representação do que está no céu estaria na terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, na congregação dos primogênitos de Deus, inscritos nos céus. E agora por isso que podemos ver que o candeeiro ou candelabro que aparece no templo que Salomão construiu e no que também Moisés construiu, é tipo e figura das 7 eras da igreja gentia com os seus 7 anjos mensageiros. E no céu, vejam, também aparece. Diz Apocalipse, capítulo 4, versículo 4 a 5, diz: e em torno do trono havia 24 trovões, e vi sentado os trovões, os 24 anciãos, esses são os 12 apóstolos, e os 12 patriarcas. E João, vejam, ainda não tinha morrido e já estava ali sentado. Já se via ali sentado, porque ali no céu está a representação desses 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Depois diz: vestido de roupas brancas, com coroas de ouro em suas cabeças, e do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 diz: João, as 7 igrejas que estão, graça e paz a vós, do que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Agora vejam que aí estão os 7 Espíritos de Deus, 7 Espíritos diante do trono do Senhor. E aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 6 diz: e olhei, e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, estava em pé um cordeiro como tendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Agora podemos ver que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O profeta Zacarias também nos falou desses 7 olhos. No capítulo 13 e no capítulo 4 da sua profecia, diz no capítulo 3, versículo 9: porque eis aqui aquela pedra que pus diante de Josué, sobre esta única pedra há 7 olhos, eis que eu gravarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei o pecado da terra em um dia. E no capítulo 4, versículos, vamos ver aqui,
Versículo 10 diz: porque os que menosprezaram o dia das pequenezes se alegrarão. Os dias das pequenices para os seres humanos é o tempo em que toda pessoa vive aqui na Terra. Algumas pessoas pensam que ter uma profissão, ou ter muito dinheiro, ou ser uma pessoa muito importante, isso é algo grande. Isso são pequenas coisas, são coisas pequenas para o ser humano. O grande é buscar o reino de Deus e sua justiça e assegurar o futuro, assegurar nossa vida eterna com Jesus Cristo. E depois Jesus Cristo dirá: no pouco fostes fiel, ou seja, nas coisas pequenas fostes fiéis. No muito vou te pôr. Veja, o muito vem depois. Quando tenhamos o corpo eterno, aí é que teremos o muito. Para que ter o muito neste corpo mortal? Nós lançaríamos a perder. Por isso Deus não permitiu do ser humano comer da árvore da vida ali no jardim do Éden, depois que caiu. Teria vivido eternamente em uma condição de pecado e cheio de problemas e de doenças e de pecado. E essa não é a forma que Deus quer que o ser humano viva por toda a eternidade. Este tipo de vida é temporária, é curta. E Deus foi encurtando, ou o ser humano mesmo, sem perceber. Mas Deus foi encurtando o tempo, porque não convém que o ser humano viva muito tempo nessa condição caída. E os que já creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito, pois já têm um corpo teofânico, eterno, e logo terão um corpo eterno, o corpo físico, imortal e incorruptível e glorificado logo terão. Porque para o último dia, Jesus Cristo disse: e eu o ressuscitarei no último dia. E o último dia é este 7º milênio. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos onde? No 7º milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E quando Deus nos fala de um dia, para os seres humanos é 1 milênio. E agora podemos ver que os últimos dias começaram no tempo de Jesus Cristo, quando tinha de 4 a 7 anos de idade, o seu corpo físico. Começaram os últimos dias porque começou o 5º milênio nesse tempo. E o ministério de Jesus Cristo esteve no primeiro século do 1º milênio. E depois encontramos que esse tempo todo que transcorreu de Jesus Cristo até aqui tem sido para as 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora nós nos encontramos no último dia, se nós acrescentarmos no calendário os anos de atraso que tem, onde está sendo feito o entrelaçamento de dispensações. Está se entrelaçando a dispensação do reino com a dispensação da graça. As dispensações de Deus se entrelaçam. Você nunca vai poder encontrar uma dispensação fora deste entrelaçamento. É por isso que o programa divino de dispensação em dispensação podemos seguir desde o início até o final, porque estão conectadas as dispensações, assim como as eras estão conectadas e assim como os dias estão conectados um com os outros. Vejam, se eu digo para vocês, hoje é quarta, vocês todos vão me dizer, está errado. Hoje é o quê? Hoje é quinta. Por quê? Porque o dia que se conecta com a sexta, qual é? É a quinta. Com a segunda, qual é? Terça. Se você encontra que não está conectado com a segunda-feira, o dia que eu digo para vocês, pois você diz não. E é assim com as dispensações também. Uma pessoa que diga, estamos na dispensação do governo humano, você diz não, essa dispensação já passou. E essa dispensação esteve conectada com a dispensação da consciência e no final dela se conectou com a dispensação da promessa.
mas não está conectada diretamente com a dispensação do reino. É uma conexão de outro tempo da cadeia dispensacional. É um elo que esteve conectado, ali entrelaçado, com outros dois elos, o primeiro e o outro depois. E essa dispensação fica no meio. Mas vejam, sempre a dispensação que começa está e a dispensação que termina está. E aí, quando chega-se esse tempo, Deus vem e as entrelaça, as une. Quando as une, já tem o círculo completo e já se tem um círculo onde não tem parada, portanto se entra a eternidade com a última conexão, com a conexão da dispensação do reino, é que logo vem a eternidade, ou seja, o final da dispensação do reino entra a eternidade. E agora, vejam que para entrar a eternidade tem que estar na dispensação do reino, que é a que conecta com a eternidade. E é por isso que haverá um grupo de seres humanos, milhões de seres humanos, que estará à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, com vida eterna, com corpos eternos e com espíritos teofânicos eternos também. E serão iguais ao segundo Adão, a Jesus Cristo. E reinaremos com Cristo, porque Ele nos lavou com seu sangue e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. Nossas almas vieram de Deus, vieram da sétima dimensão. E assim como Jesus dizia, vim de Deus e volto a Deus, assim é para cada filho e filha de Deus, para cada primogênito escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. Cada um dos primogênitos de Deus veio a essa terra no meio da raça caída, e por isso tomamos corpos mortais e espíritos do mundo, e por isso foi necessário um novo nascimento, o qual obtemos ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo, e assim recebemos o Espírito da sexta dimensão, este corpo teofânico, para depois, no último dia, receber o corpo físico eterno que Cristo prometeu para cada um de vocês e também para mim. Isso é a adoção dos filhos e filhas de Deus, dos primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Agora podemos ver quem são os primogênitos de Deus. E podemos ver que a congregação dos primogênitos de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, lavada no sangue do Senhor Jesus Cristo. Podemos ver o porquê de era em era Cristo enviou o mensageiro, onde colocou um espírito teofânico da sexta dimensão, e por meio desse ministério, Jesus Cristo tem estado manifestado na terra, falando à raça humana, e chamando e juntando seus escolhidos de era em era, chamando e juntando aos seus primogênitos, na congregação dos primogênitos escritos no céu, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a congregação dos primogênitos de Deus. Agora nós podemos ver que este é o grupo mais importante
do planeta Terra, a congregação dos primogênitos de Deus, inscritos nos céus, no livro da vida do Cordeiro. E agora vejam como o nome de cada um de vocês, e o meu também, está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Porque Deus, os primeiros que Ele pensou foi nesses primogênitos, por isso são os primogênitos, porque são as pessoas primeiras, são as primeiras pessoas que Deus pensou para trazê-los à existência. E por esta razão, desde antes da fundação do mundo, estávamos como um pensamento, como um atributo na mente de Deus. E daí nós viemos. E é por isso que temos tido o direito a obter um corpo teofânico, e para isso era preciso o novo nascimento. E para poder efetuar o novo nascimento, era preciso que Jesus Cristo viesse em carne humana, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Elohim, Melquisedeque, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que libertou o povo hebreu do Egito. Era preciso que viesse em carne humana, e veio em carne humana e foi chamado Jesus, para o seu corpo físico morrer na cruz do Calvário, levando os nossos pecados, para que nós possamos viver eternamente, para que nós sejamos restaurados à vida eterna e possamos obter um corpo eterno da sexta dimensão, que é um corpo teofânico ou espírito teofânico. Quando se fala do espírito, não está se falando de uma fumaça ou de algo assim, senão que está se falando de um corpo de outra dimensão, um corpo igual ao nosso corpo, mas de outra dimensão. E cada primogênito de Deus escrito no céu desde antes da fundação do mundo tem direito a um corpo teofânico. E por isso, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, subiu ao céu, e no dia de Pentecostes, o seu Espírito Santo veio sobre 120 pessoas, e daí em diante tem estado vindo e produzindo o novo nascimento. O Espírito Santo vindo tem estado produzindo, criando o corpo teofânico de cada filho e filha de Deus. Ou seja, que o corpo teofânico de Cristo, do corpo teofânico de Cristo, veio a existência o corpo teofânico de cada um de nós. E assim é como, vejam, nasce o nosso corpo teofânico, e nós somos selados com esse espírito teofânico da parte de Cristo. E é por isso que somos descendentes de Deus por meio do segundo Adão. Porque por meio do segundo Adão, vejam, obtemos o novo nascimento e obtemos o corpo teofânico. Este corpo teofânico vem de Cristo, do corpo teofânico de Jesus Cristo. Portanto, é um filho de Deus. E depois, no último dia, no tempo final no qual vivemos, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados e também teremos um corpo eterno. E nesse corpo eterno que nós teremos, nós estaremos como alma de Deus, ou almas de Deus, vivendo com nossos corpos teofânicos por toda a eternidade. Ou seja, aqui teremos o corpo teofânico eterno e o corpo físico e eterno para toda a eternidade. Atualmente, vejam, podemos ver que o ser humano é corpo mortal, corruptível e temporário, espírito do mundo, quando nasce,
e alma vivente em algo mortal, corruptível e temporário. Mas para os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, Deus tem um novo corpo teofânico, ou seja, um novo espírito, um novo corpo da sexta dimensão, que é o espírito teofânico, e um novo corpo físico e eterno e glorificado, que é o corpo que nós vamos receber muito em breve, no último dia, que é no sétimo milênio, no qual já estamos, se acrescentarmos ao calendário, os anos de atraso que tem. E na atualidade, o que Deus está fazendo? Chamando e juntando aos seus últimos escolhidos, seus últimos primogênitos, inscritos no céu. E onde está nos juntando? Na congregação dos primogênitos de Deus, inscritos no céu. E qual é a congregação dos primogênitos de Deus? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí onde Ele chama e junta aos seus escolhidos, aos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. A bênção da primogenitura é a maior bênção que existe. E observem, no meio do povo hebreu, encontramos que, estando ali no Egito, Deus disse que a morte viria para todos os primogênitos no Egito, e porquanto o povo hebreu estava no Egito, os primogênitos do meio do povo hebreu morreriam. Mas para que não morressem, juntamente com os primogênitos dos egípcios, Deus disse a Moisés que cada um tomasse um cordeiro de uns 2 anos e o sacrificasse. Esse era o cordeiro da Páscoa, ou Pascual, e o assaram. Isso tinha que ser feito entre as 2 tardes. E quando começava já o dia da Páscoa, o povo já não podia fazer nada mais, senão que tinha que ter aplicado o sangue desse cordeiro no batente das portas de entrada, e já tinha que ter esse cordeiro assado dentro, e já está comendo esse cordeiro, e não podiam deixar nada para o outro dia. O que podiam comer, tinham que queimar. O que não pudesse ser comido, tinha que ser queimado antes de amanhecer. Agora, vejam, o único que salvou o povo hebreu da morte dos seus primogênitos foi a morte do cordeiro que cada um tinha na sua casa, e o seu sangue aplicado no batente das suas portas. A morte não podia entrar ali. E agora, para os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, Deus proveu um cordeiro, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e o seu sangue sendo aplicado no batente da porta de nossa alma, do nosso coração, e nós comendo a sua carne, e dentro da casa onde está esse cordeiro, que é a congregação dos primogênitos, a morte não pode matar a esses primogênitos. O diabo não pode matar esses primogênitos com morte, porque tem vida eterna por meio do sacrifício de Cristo. E estão seguros onde? Na congregação dos primogênitos de Deus. Fora desta congregação, não estão seguros, porque a congregação dos primogênitos de Deus é a que tem aplicado o sangue de Cristo na porta, e a porta é Cristo.
Isso é na congregação, na igreja, como corpo místico de crentes. E como indivíduos, pois temos o sangue de Cristo aplicado no batente da porta do nosso coração. Agora podemos ver o lugar de segurança para todos os primogênitos de Deus. Esse lugar é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí onde nasce de novo os escolhidos de Deus por meio de crer em Cristo como seu Salvador e lavar os seus pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo, porque é aí onde está o Espírito de Jesus Cristo. É a sua igreja, produzindo o novo nascimento de milhões e milhões de pessoas durante as diferentes eras que o receberam como Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo. Temos visto o mistério da congregação dos primogênitos escritos nos céus. Essas pessoas não podem se perder. Têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E Cristo disse: ninguém os arrebata da minha mão. E disse: o Pai que me as deu, falando das suas ovelhas, disse: é maior que eu, e ninguém as pode arrebatar da sua mão. Ou seja, que estão seguras, está em suas mãos. E o que Deus tinha em suas mãos? Em Apocalipse capítulo 5, tinha o livrinho selado com 7 selos, o livro da vida do Cordeiro, onde estão os nossos nomes escritos. Vejam, quando Moisés dedicou o templo a Deus, pegou o sangue do sacrifício e aspergiu, borrifou no templo todo, aspergiu sobre a arca do pacto, aspergiu também no livro. Por quê? Porque esse livro é tipo e figura do livro da vida do Cordeiro, do livro dos 7 selos, e aí estão os nomes de todos os escolhidos de Deus. Por isso tinha que aspergir o livro, porque o sangue, vejam, sem sangue não há remissão de pecados. E é por isso que ele também tem que aspergir no livro e no templo todo, porque este templo representa o templo espiritual de Cristo, a congregação dos primogênitos de Deus escritos no céu, e todos têm que ser aspergidos com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora podem ver o porquê. Moisés tinha que fazer essas coisas e qualquer pessoa podia vê-lo. E poderiam dizer: o que significará isso tudo? O que isso quer dizer é que Deus está representando em tudo aquilo que está sendo feito ali o que Jesus Cristo, como sumo sacerdote, estaria fazendo com o seu templo espiritual, aspergindo com o seu sangue a todos os primogênitos inscritos no céu. E vejam como Deus tem na sua mão esse título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro. E vejam como Cristo depois o toma. E vamos deixar aí, porque depois passa de Cristo a uma pessoa, o qual come esse livro. E quando passe, e quando chegue o momento, digamos, na ceia das bodas do Cordeiro, para a repartição dos galardões, o anjo ministrador ali vai ter o livro
pois é ele que recebe no tempo final e é ele que come. E chamará ali para que se apresentem diante de Cristo, para Cristo dar o seu galardão a cada pessoa. E por que estará um anjo com Jesus Cristo ali? Porque este será o que estará trabalhando, o administrador, digamos. A Escritura não diz, falando do servo fiel e prudente, não diz: bem-aventurado aquele servo, a qual, quando o seu Senhor venha, lhe ache fazendo assim, lhe ache fazendo como? Dando alimento, a ração a tempo aos escolhidos de Deus. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens lhe porá. E ali o vemos trabalhando com Cristo. Não diz também, falando do servo que vencerá. Ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono. Esse é o trono de Davi, ali na terra de Israel. Bom, tudo isso tem a ver com a congregação de quem? Dos primogênitos de Deus, porque este que se sentará com Cristo no seu trono pertence à congregação dos primogênitos de Deus. Não pode pertencer aos servos, senão aos filhos. A congregação dos primogênitos de Deus, porque os servos não podem herdar, senão os filhos. E muito menos uma posição como essa. Agora, podemos ver também que todos os primogênitos de Deus herdam a posição de filhos e filhas de Deus, serão colocados na posição de filhos e filhas de Deus, que inclui e engloba a posição de reis e sacerdotes sobre a terra, no glorioso reino do Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe se você não tem uma posição importante no reino deste mundo, porque você tem uma posição muito importante no glorioso reino vindouro do Senhor Jesus Cristo. Aí tem a posição mais alta que uma pessoa pode ter, a de reis e sacerdote com Cristo. Eu também tenho a posição que Cristo escolheu para mim desde antes da fundação do mundo. E estaremos com Ele ali e vamos nos conhecer. A única coisa que estaremos é no corpo novo. Se você vai procurar a um dos primogênitos de Deus no reino milenial e vai dizer: deixa eu te ver bem, porque tu não pode ser o fulano de tal, porque tu não tinha ali muito cabelo ali. O que você vai dizer? Tu te lembra que esse era o velho corpo, mas o novo tem todos os cabelos. Não, mas é que tu eras o anciãozinho. Lembra que isso era no corpo velho, mas Deus fez todas as coisas novas. Portanto, agora, eu estou jovenzinho aqui no novo corpo e não vamos procurar os nossos irmãos, os primogênitos escritos no céu, no antigo corpo que tinham, senão no novo corpo. Assim aqui, vejam a bênção tão grande que Deus tem para a congregação dos primogênitos escritos nos céus, desde antes da fundação do mundo, os quais estiveram sendo chamados e juntados de era em era, e agora nos encontramos no chamado final,
para os primogênitos de Deus do último dia, para a etapa da Era de Pedra Angular, a qual se cumpre na América Latina e no Caribe, como as outras etapas se cumpriram, cada uma no território ordenado por Deus. E agora o território abençoado por Deus é a América Latina e o Caribe. E é por isso que Deus nos enviou para vivermos na América Latina e no Caribe, a sermos latino-americanos e caribenhos, porque o chamado final para a congregação dos primogênitos de Deus seria na América Latina e no Caribe. E se alguns partiram a outro continente procurando melhores condições de trabalho e melhores condições econômicas e outras condições, a mensagem, se é um escolhido, se é um primogênito, a mensagem chegará onde estiver. Enviaremos folhetos e vamos ficar muito felizes em servir-lhes, a eles, aos que estão fora, e o faremos com toda a nossa alma. Mas a bênção de Deus, onde estaria no último dia? Na América Latina e no Caribe, e depois estará no meio do povo hebreu. E desde ali, Cristo governará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, com a congregação dos primogênitos escritos nos céus. E onde está a congregação dos primogênitos escritos no céu? Neste último dia, aqui estamos. Aqui estamos na etapa ou era da pedra angular, que está se cumprindo na América Latina e no Caribe. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês e sobre mim também, e logo se materializa a promessa da transformação de nossos corpos e tenhamos um novo corpo, e os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e depois de estarmos 30 a 40 dias aqui, irmos todos à ceia das bodas do Cordeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim todos estejamos nas bodas do Cordeiro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Temos visto o mistério da congregação dos primogênitos escritos no céu. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvinte, telespectadores, e vai ser até as próximas atividades que estaremos tendo em Fusagasugá, e depois no domingo que vem, estaremos novamente aqui em Bogotá. Quantos sabem onde é? Em Calle 80 com 50. Gaitán, já sabe onde é? Bom, aí não sabíamos, eu também não sabia, ainda que me disseram é mais ou menos por esse lugar. Mas ao não conhecer assim por aqui, pois não sei chegar sozinho assim, mas eu vou estar com vocês ali. Vai ser domingo pela manhã e na tarde, como nós temos tido sempre quando nós teremos atividades assim. Assim aqui, orem muito por esta atividade, para que as bênçãos de Jesus Cristo sejam derramadas sobre a congregação dos primogênitos escritos no céu. E também estaremos em Fusagasugá nas atividades correspondentes
que Miguel já tem ali durante o dia, com os ministros e durante a noite também. Tem algumas programadas, assim que estarei ali também com Miguel para essas atividades. Vamos passar Miguel por aqui para que ele continue, e se tiver algum anúncio para dar a vocês a respeito das atividades durante a noite, para os que são dali de Fusagasugá, saiba quais serão os dias de atividades durante a noite. Assim é que Deus lhes abençoe. Muito obrigado por vossa amável atenção e tenham todos boa noite.